O rescaldo da eleição de 90 favoreceu o distanciamento de Jarbas e de Arraes. Houve conversas e contatos, eu não sei exatamente precisar. E aí conversava muito com o Gustavo e tal, a gente começou a conversar, não tinha conversas com Marco Maciel, conversava muito com o Zé Jorge, que era deputado federal, que era considerado uma pessoa de Marco Maciel, né? E Zé Mendonça deu um chute, teve a ousadia de fazer um almoço lá em Belo Jardim e tal, e eu fui. Depois dessas as conversas de bastidores toda e de muitas idas e vindas, o então deputado Zé Mendonça formalizou um convite para realizar um almoço na sua fazenda em Belo Jardim, onde reuniria lideranças como o então governador Joaquim Francisco, à época governador do estado, e o prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos. E fizeram esse almoço, foi amplamente noticiado pela mídia local, estadual, com vários convidados. Eu não me lembro exatamente quem participou do almoço, mas seguramente Roberto Magalhães, Gustavo Krause, vários parlamentares, prefeitos do interior do estado, do PFL, do PMDB. Então foi, naquela ocasião, o primeiro encontro efetivo entre as duas forças políticas que se dividiram historicamente ao longo das várias disputas recentes na política pernambucana. Então, dali por diante você nascia as primeiras sementes da chamada União por Pernambuco. A maioria desse processo não passou sequer pela minha mão. Apesar de ser o presidente do partido, eu era presidente de um partido que tinha lideranças de muita expressão. Desde o governador Joaquim Francisco, passando por Gustavo Krause, passando sobretudo pelo líder maior do partido, que era o senador Marco Maciel, que naquela época era vice-presidente da República. Não é isso? Então, de fato, para mim, ficou claro que a aliança estava consolidada naquele almoço por uma razão simples. Porque aquele foi o primeiro ato público em que eu vi o senador Marco Maciel presente. E o senador Marco Maciel é um político que cumpre as formalidades. Ele para tornar público com a sua presença, com o que ele representa para o partido, representava naquela oportunidade para o partido, para os prefeitos, para lideranças, todos que foram para aquele almoço estavam autorizados a entender que ali estava celebrada uma aliança, e foi o que ocorreu depois, entre PFL e o PMDB do governador Jarbas. Eu acho que a política é a capacidade de conviver com outros interlocutores. Eu acho que o verdadeiro partido político tem que ter líderes capazes de estabelecer programas de consenso. E acho que foi um entendimento positivo. E acho que foi bom para o Estado também, né? Porque na proporção em que se estabelece consensos, isso dá maior densidade política a quem vai governar. Na verdade, vamos dizer, a consolidação e a comprovação disso, o início disso, eu diria efetivamente que ele se deu quando Jarbas convidou um integrante do PFL para fazer parte do seu primeiro escalão e especificamente cuidar da sua área política, que no caso era a Secretaria de Governo da Prefeitura. E esse escolhido fui eu. Eu era vereador do Recife pelo PFL e Jarbas nos chamou e convocou para que fosse suceder o então secretário de governo, que era Zé Carlos Guerra. E nós fomos para a Secretaria de Governo e foi efetivamente, eu diria que o início, ou seja, da União com Pernambuco. A gente, quem procurou fazer foi amildar, né? Estreitar o relacionamento entre a gente e o PFL, que eu tinha plena consciência de que não era um processo fácil, né? Era um processo um tanto complicado, porque a gente tinha
A gente tinha sido adversários, em algumas áreas do Estado, adversários ferrenhos. E esse processo não era um processo que ia cair do céu, que ia ser feito só na base de uma conversa, teria que ter muitas conversas. E assim foi feito isso.